Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você chegar, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Mais uma quarta-feira, 1º de dezembro do ano de 2021. E aí, o que você fez? O que você ainda vai fazer? Sempre é tempo, sempre é hora de tomar aquela atitude, de começar a ter resultados diferentes. Mas para ter resultados diferentes, será que bom dia, Macedo? Prazer ter você aqui. Quanta gentileza da sua parte, nos prestigiando. Para fazer diferente, para ter resultados diferentes, o que você tem feito? O que você deseja fazer? Pense nisso. A Dani já chegou e nós temos muita coisa para falar. Ressignificar. O que é isso? Você já se conectou com essa palavra, essa ação, essa atitude? Quais são as consequências positivas e negativas, se tem, de ressignificar? Vamos lá. Cadê você, Dani? Eu vou te chamar igual daquele dia, porque eu não sei se você consegue. Acho que vai dar. Bom dia. Oiê, bom Tá me dia ouvindo? para quem estou te ouvindo. Bom dia, Alexandra, sejam bem-vindas. Dani, 1º de dezembro de 2021, e aí? Último Nós mês temos, do ano. Vamos fechar com chave de ouro. Mais de nós 30 temos, encontros, Alessandra. sabe qual número é o nosso encontro de hoje? Qual? 33, Tá 33. difícil. Vamos bater palma para a Difícil. gente, ó, ó, sensacional. Com a Que participação, isso coisa só está boa, sendo que lindo. possível porque nós temos todas as pessoas, porque eu tenho você e tenho as pessoas que nos assistem e que Exatamente, porque nós compartilham. temos a nós. Exatamente. E há quem diga que Vamos, não somos um. Sozinha, eu não faria nada. Eu acho que sozinho ninguém faz nada. Por mais que a gente às vezes queira ser uma ilha, às vezes a gente não consegue fazer nada sozinho. Vamos ressignificar isso. por muito tempo, Dani, falar em sozinho, eu passei com uma dor, porque eu não gostava de ficar sozinha. Eu gostava de várias pessoas ao meu redor. Quanto mais pessoas estavam ao meu redor, melhor. Só que eu não entendia, e mesmo assim eu sentia um vazio gigantesco dentro de mim. E aí eu ressignifiquei esse vazio aqui dentro, eu entendi que estar só é só de mim, eu não estava conectada com o meu eu, que não adiantava ter aquelas várias das pessoas ao meu lado se eu não estava comigo, na minha presença. Você tinha E medo do aí, desconhecido. do desconhecido. Do desconhecido que estava tão perto de mim, estava tão perto que eu não conseguia enxergar, Estava né? dentro, na verdade. Estava dentro. Então, esses nossos encontros é um convite semanalmente para que a gente comece a encontrar, comece a olhar para dentro. Quem somos? Quem sou? Vamos começar ressignificando, Dani. Quem sou? Não sou, somos, né? Porque não tem lá fora. Tudo é aqui dentro.
Cada pessoa que compõe esse coletivo, né, que a gente chama de planeta, as pessoas que estão aqui encarnadas, as pessoas que já não estão mais aqui, as que ainda vão chegar, todos somos. Não sabemos explicar muito bem o que somos, e talvez seja essa a grande mágica do negócio. Mas se entendemos que não sou, aí não tem sozinha. Aí quando você fica sozinha no canto, você nunca tá sozinha. Porque tem aqueles anjinhos que estão com você, tem o seu mentor que está com você, tem a energia daquelas pessoas que te amam. Então você pode ir para qualquer lugar, enfiar em qualquer buraco, que você nunca será você, você vai sempre ser um coletivo. Esse coletivo que é uma teia invisível que nos constrói. Quantas vezes já pensamos sobre isso? Quantas vezes já falamos sobre isso? Como que isso ainda é tabu no coração de muita gente? Como que isso ainda parece ser algo muito difícil? Tem gente que fica com alguém só para não ficar sozinha. Tem gente que tem relacionamentos e é tanto medo de ser sozinha que aceita qualquer um. Que gostar não está dentro do campo daquela sensação. Gostar está dentro daquela condição humana de não ficar sozinha. Então, salta de um relacionamento para outro, de outro para outro, de outro para outro. E não se encontra com esse ser individual que é você. Então, não sabe se olhar, não consegue se enxergar, se bobear, nem sabe quem é. Se olhar para o espelho direito, não sabe quem é. Tem ver uma projeção daquilo que acha que é. Quantos de nós? Quantas vezes eu já não fiz isso? Quando eu consigo olhar no espelho de verdade, me vendo em profundidade, ressignificando quem sou eu, então perceber que eu preferia acordar às 5 da manhã, a dormir um pouco mais, para estudar um pouco mais sobre o nosso assunto e ter esses olhinhos gordinhos inchados, isso não importa, porque eu ressignifiquei a situação. E isso que se mostra aqui é uma ilusão. Porque quem sou eu, de fato, reflete em você. Reflete em cada uma dessas pessoas que já entraram e que vão assistir para além desse tempo, para mostrar que todo mundo é. É um coletivo. É lindo demais isso, quando a gente entende. Parece até um pouco filosófico, né? Ah, mas a gente já falou tanto aqui de filosofia, a gente gosta tanto de filosofar, de viver a filosofia, de viver a história, de viver a política, de viver a religião. Como você sempre diz, tudo é um ponto de vista. Então vamos lá. O que vamos fazer com a nossa vida? Bom dia, Tati. Bom dia, Nicélia, que acabou de chegar, sempre aqui presente. Tati, nós estamos estudando a sua sugestão de tema, hein? Então fica ligado aí. Quem sabe nos próximos encontros pode ser aquele tema sugerido por você, né, Dani? É isso mesmo, estamos antenados. Dani, mas a gente começou aqui falando de olhar para dentro, de se conhecer. Pode acontecer de que a gente tenha essa coragem, tenha essa atitude e começa a nos olhar. E começa alguns fatos a gente fica feliz, agradece, concorda, se encoraja e outros nem tanto. Mas aí bate aquela sensação de medo, de raiva, de insegurança, de vários questionamentos. Como ressignificar esse começo, dessa coragem de olhar para si? Você falou a palavra-chave, coragem. É preciso um ponto de partida. Antes disso, eu quero desejar um bom dia ao Silas, querido, e ao meu irmão, Marcos, que está aqui também. Gratidão por suas presenças. Bom dia!
o ponto de partida, Alessandra, é sempre o ponto mais difícil de qualquer coisa. Vou tirar a carteira, aquele iniciozinho é o ponto mais difícil. Carteira de motorista, CNH. Vou iniciar um processo de concurso, o início é sempre mais difícil. Vou fazer uma academia, o início é o mais difícil. E é muito provável que se eu não tiver certeza daquilo que eu quero fazer, eu vou desistir bem no começo. Porque todo o processo de tensão constrói uma reação interna. E essa reação quer nos defender daquilo que não conhecemos. Essa reação quer nos proteger daquilo que não conhecemos. Bia, querida, vou te ver. Daquilo que não conhecemos. Então, quando iniciamos algo, já sabendo que é natural esse processo de tensão, resistência contrária, eu já vou sabendo, olha, eu já sei que no início eu vou ter vontade de não prosseguir. Então, já sabendo, eu ressignifico essa sensação e já vou mais adiante. E todos os processos, Alessandra, são assim. Quando eu começo a entediar com o processo, eu desanimo e eu desisto. Quando eu começo a encontrar os desafios, igual estudar inglês, é gostoso, aí chega num ponto que a coisa aperta. É o lugar onde as pessoas desistem do curso. E ali é o portal do aprendizado. É a partir dali que eu vou conseguir entender, eu vou migrar esse patamar. Por isso que quando você faz uma entrevista numa empresa, eles perguntam: seu inglês é inicial, intermediário ou avançado? São esses degraus que a gente sobe, que quando a gente chega nele, a gente recua, ao invés de sobrepor. E as pessoas que passam, experimentam água mais limpa. Mas é sempre uma fração. Porque é mais fácil recuar. Porque no rasinho eu não preciso de boia. No rasinho eu fico naquela água quentinha e tá tudo bem assim. Mas é na profundidade que eu vou experimentar. Olha só, experimentar a experiência. É lá que eu vou experienciar. É lá no fundo que eu vou ter contato com outros tons de azul. É lá no fundo que eu vou experimentar outras temperaturas de água. É lá no fundo que eu vou saber contar mais profundamente como são os peixes. Porque no rasinho, tudo que eu tenho é aquele morninho, aquele quentinho, aquele azul clarinho e aquele lugar onde eu toco fundo. Mas não é fundo, é raso. Quando a gente consegue ver isso, é como descobrir a pólvora. Mas eu vivi muito tempo me intitulando uma pessoa espiral. E realmente essa é uma das minhas habilidades. Eu faço, vou, volto e fico por ali, sei falar de muitos assuntos, mas dentro de verdade, eu só entrei nos últimos anos. De 2006 para cá, quando eu começo a estudar física quântica, que eu começo a entender melhor a razão de tudo isso. E aí vem a neurociência, vem a psicanálise clínica, vem a hipnoterapia, vem a apometria, vem a radiestesia e vem completando todo esse enigma, montando todo esse quebra-cabeça. Quando a gente consegue olhar para o sentido da vida, então ressignificar passa a ser algo quase que automático, porque a todo momento é mais fácil a gente frear, parar, estancar ou mudar a rota, famoso recomeçar. E muitos acreditam que recomeçar é o tal do ressignificar. Vamos falar sobre isso? O que você acha? Pode falar. Com toda certeza, eu tenho 2 pontos de visão sobre o recomeçar e o ressignificar. Né? Ai, que ótimo. Então, eu tenho, e como experiência própria, que toda vez que eu lembro da cena, eu tenho coragem, eu tenho força. Bom dia, Luzia, bom dia, Glaucio, bom dia a todas as pessoas que estão chegando, que vão chegar. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você chegar. Você é muito bem-vindo. E, por favor, você que está aqui chegando, já chegou, e que acha que esse tema é legal, que tem outras pessoas que merecem ouvir, assistir,
Manda esse aviãozinho, porque a gente gosta, o Instagram entende e as outras pessoas também vão ficar agradecidas. E também esse coraçãozinho, nossa, que delícia receber carinho, receber esses corações. Então, voltando aqui, o recomeçar. Bom dia, Rafael. Recomeçar. O ressignificar é parar, na minha visão, parar, observar e entender o que está acontecendo e conseguir enxergar a positividade do fato em cima daquilo que aconteceu. Porque o fato por si só é apenas um fato. Agora, o que fazer com aquele fato que é o diferencial, que é uma decisão de cada um, né? Hoje amanheceu chovendo aqui em Belo Horizonte. E aí, o que você vai me falar ao acordar? O que você fez? Reclamou da chuva, agradeceu da chuva, ficou um pouco mais na cama, já logo me levantou e já começamos a fazer as suas coisas, o que você tinha de fazer. Bom dia, mãe. Prazer ter você aqui. E aí? E quando você entra nesse vazio, entra nessa tomada de decisão, entra nesse fluxo de coragem de agir, você pode dar um novo caminho, começar uma nova história, fazer de uma outra forma. Eu vejo nesse sentido como um recomeço. Porque a gente não volta aonde a gente estava. Aquela água que passa no rio nunca vai ser a mesma água. Ela vai ser outra. E assim somos nós. O tempo todo. Mas, o rio parece estar parado, mas ele está em movimento o tempo todo. Ele está em movimento. Então, o recomeçar, no meu ponto de vista, Dani, se você me permite complementar, é juntar a bagagem. Toda vez que se sentir pesado, pare. Olhe a bagagem. O que pode deixar? O que pode continuar? O que vale a pena colocar? E segue. Este é o movimento da vida, este foi o fluxo da vida que eu consegui estar aqui, neste hoje, nesse presente. Mas eu sei que você tem uma outra visão do recomeçar e do ressignificar, que está para além disso, desse princípio básico, desse beabá. Como compartilha para a gente, eu tenho certeza que vai ampliar essa mensagem. Na verdade, esse jeito que você fez é um jeito lindo de fazer. Porque o que não se deve, e aí é dever, né? Dever, aquilo que eu faço. O que não se deve é ficar estagnado, porque eu me condeno nessa hora. Quando eu junto recursos de recomeçar, eu mudo a rota. Quando eu falo de ressignificar e recomeçar, são dois lugares diferentes. Por quê? Quando eu ressignifico, eu fico aqui. Neste lugar, eu revejo, eu repasso, eu me reoriento e eu continuo aqui. Quando eu recomeço, eu não estou mais aqui, eu já estou em outro lugar. E isso está dentro do campo do livre-arbítrio, mas eu não consigo traçar aquele caminho que eu estava fazendo quando eu recomeço. Eu necessito um novo caminho no recomeço. Quando eu ressignifico, eu me dou a chance de permanecer. Quando eu olho para a questão, eu vejo tudo aquilo e eu entendo que foi ruim, mas que foi o melhor que podia ter acontecido, dentro do meu coração acontece o ressignificado. Mas se eu continuo olhando para aquilo e está doendo, eu não ressignifiquei. Porque ressignificar é deixar transcender essa paz de que tudo foi como tinha que ser. Por exemplo, eu reclamo que o trabalho não está bom.
Eu reclamo que o trabalho não está bom. Eu quero algo aconteça para um reconhecimento. E aí, dali a pouco, o chefe me chama para conversar, fala, ele vai me dar uma promoção. E ele me manda embora. O que será que aconteceu? Eu cocriei aquela realidade. Não havia vórtice energético para uma ascensão. Então, a minha responsabilidade criativa fez com que essa energia girasse em torno de uma possibilidade que me dispensa. Aí eu choro indignada. Isso não está justo, eu me dediquei tanto a essa empresa. O que esse chefe pensa que é? Eu não consigo olhar que eu cocriei aquilo. Fui eu a responsável por aquela saída. Mas aí eu xingo todo mundo. E tudo que eu entrego para o mundo volta para mim e eu amargo. Como eu posso ressignificar isso? Olhando para quem sou, para as palavras que eu proferi ali atrás, para os desejos que me criaram condições de ter essa saída. E quem garante que essa saída não é o melhor lugar? Quem garante que ao sair eu ganho essa tal promoção no próximo trabalho? Mas ao olhar para mim, eu só vejo dor. Porque é assim que somos. Estamos no ego. E esse ego é vaidoso. E ele tiraniza contra nós. Eles nos colocam em lugar de isso não está justo, isso é indigno, não está certo. E aí eu faço um drama vitimizada. E lá fora, lá onde não sou eu, que também sou eu, que é esse universo, esse todo, ele não entende que foi um castigo. Ele entende que foi um resultado daquilo que você criou. Ele entende que aquilo foi um resultado das coisas que você construiu. E, querida, tudo bem? Bom dia. E quando, deixa eu ler o que ela falou, ressignificar nem sempre é no lugar de conforto. Quase nunca. Quase nunca. Porque quando eu construo um ressignificado, eu vou ter que passar, eu posso passar por cima daquilo que a minha mente construiu. E ela vai passar por um lugar onde ela já conhece. E o ressignificado está num lugar novo, naquilo que eu não ponderei, naquilo que eu ainda não dei conta de considerar. Então, quando eu falo sobre recomeçar e ressignificar de pontos de vista diferentes, é que ressignificar eu continuo aqui. Mesmo que a empresa tenha saído de mim, mesmo que o mundo tenha dito não a mim, eu continuei aqui. Eu não vou desistir, eu não vou jogar a toalha, eu não vou reconstruir, eu vou continuar. Eu vou aprofundar. Talvez se eu der 2 passos mais para dentro, se eu fizer um outro curso, se eu gastar esse tempo enquanto eu não fui contratada em outra empresa para ampliar. E quando eu digo ampliar, eu não estou dizendo de voltar para a faculdade, fazer coisas longas, não. Hoje, com essa facilidade de informações, existem cursos gratuitos, inclusive. Só peço um pouco de cuidado, porque no tempo da informação tudo é raso, como esse lugar que eu estou. E há muita informação e pouco saber. Há muito raso e pouca consistência. Mas gaste seu tempo ampliando aquilo que você é. Porque quando você crescer aqui, tudo à volta vai crescer, inclusive a possibilidade de uma vaga nova de trabalho. Mas o que acontece normalmente é que quando saímos, entramos numa pequena deprê. Tudo passa por um ciclo. Primeiro eu saio, estou com dinheiro, vou para férias. Tiro uns dias viajando e aí eu esqueço daquilo, eu não me preocupo em reformatar-me. Quando eu volto, existe um buraco. Esse buraco me causa dor e me tira do chão. Esse tirar do chão é que costuma ser a grande pegadinha, porque muitas pessoas entram no processo down. E esse processo constrói, principalmente para quem já teve outros processos, que é muito fácil haver esse rebote, processos de depressão, angústia, síndrome de pânico, etc. Quando eu olho para mim melhor, olho para mim de um jeito melhor, eu consigo ressignificar
todo esse fim. Eu saio desse lugar automático, que é o que eu disse, é igual tirar uma CNH. Eu tirei carteira, eu aprendi a dirigir, no início eu dirijo olhando para o campo de marcha, às vezes o carro é automático, mas eu estou olhando para o volante, eu preciso ligar o rádio, eu tenho que olhar para o rádio, e eu estou ali atenta. Mas aí eu entro nesse raso automático e eu já dirijo, até atendo o telefone, converso com a pessoa que está no banco de lá, e eu estou dirigindo e nem percebo o que eu estou fazendo. É desse automatismo que a gente precisa sair na vida. A vida precisa de observação. Eu sou uma alma em constante mudança. Eu sou luz em ação. Então, o tempo todo, eu peço algo mais. Então, eu ressignifico o tempo todo. Mas, Dani, eu nasci assim. Alessandra, eu não vou mudar, Alessandra. Eu nasci assim, eu sou chata mesmo. E você, se quiser, que me entenda. Não tem gente que faz assim? Tem gente que é assim. Tem gente que diz, eu não vou mudar, eu sou assim. Minha avó fez assim, meu pai fez assim, eu vou fazer assim. Eu não sou árvore. Até as árvores podem ser podadas. O tempo todo nascem galhos novos. Eu não sou pedra, pedra rola, se modifica. Eu sou uma alma em evolução. Eu quero novo todo tempo. Eu quero experimentar para crescer. Eu quero experienciar para fruir sabor da vida. Ave Maria, já comecei, cheguei chegando, hein? Putz. Pois é, Dani, e aqui eu fico pensando, nós falamos, né, do eu, do somos, do todo, do esse, mas quem nunca já culpou, já acusou, já apontou o dedo para o externo, para o outro? Você deu o exemplo aí da empresa, né, do chefe que mandou embora. Quem aí nunca se colocou, ou até mesmo foi pego de surpresa, ou, mas enfim, coloca essa responsabilidade, toda essa carga, toda responsável em uma outra pessoa. E aí eu fico zangada, eu fico com raiva, eu fico de mal dessa pessoa. E o meu orgulho é tão grande que eu não quero nem olhar para essa pessoa, mas aquilo me dói tanto, aquilo me incomoda tanto. Como que nessa humilde essência de sermos, de olharmos para dentro, porque somos espelho, né, nas relações, aquilo que incomoda no outro, é importante a gente olhar para a gente já falou isso várias vezes. Como ressignificar essa atitude, ou esse movimento, ou esse outro, ou essa ação? Eu não sei se isso já aconteceu com você ou com quem está nos assistindo, mas comigo já aconteceu. É muito fácil, né, colocarmos o outro como responsável. É mais confortável para o nosso ego, né? A culpa é do outro. Foi assim porque o outro fez assim, né? Então, quando eu penso que tudo sou eu já consigo ressignificar essa responsabilidade. Se pararmos para pensar nesse exemplo que eu dei, na verdade, o chefe só agiu diante da energia que eu criei. Eu co-criei um campo vibracional que possibilitou aquilo. Quando eu consigo olhar dessa forma, eu passo a não gritar tanto com os meus pais, não gritar tanto com os meus filhos, não brigar tanto com o universo. Eu já dei um exemplo aqui de estar no sacolão e a mulher pegar as coisas assim, nossa, essa batata tá uma porcaria. Não sei por que coloca assim, vender. Ela tá ali porque ela quis estar. Quantos sacolões existem dentro de uma cidade? Ela não agradeceu, ela não entendeu que aquela batata que ela pegou, se ela levar para casa, aquela batata só existe para ela. Vamos pensar na segunda-feira, Lê, que a gente teve um encontro lindo no Grupo Despertar. Eu até agradeço imensamente, cantaram parabéns para mim, fiquei tão feliz. E nós ganhamos umas plantinhas. Eu trouxe umas flores de lavanda.
E ontem na sala eu coloquei meus pacientes, eu não gosto mais de paciente, que eu não sou médica, nem cliente, que eu não estou vendendo nada, as pessoas que vêm me procurar em auxílio, eu coloquei elas na maca ontem. E a cada um eu coloquei uma florzinha de lavanda. E eu fiz essa reflexão. Veja bem se isso não é ressignificar algo. Aquela lavanda foi colhida naquele quintal lindo e maravilhoso que é o quintal do Espaço de Sertão. Foi colocada naquele vaso para enfeitar aquela noite nossa. E eu juntei aquele ramalhete, trouxe para casa. E aquele ramalhete veio enfeitar a minha casa. Naquele momento que foi plantado, aquela flor, aquela lavanda era daquele quintal. Ela só existia para aquele quintal. No momento que ela foi colocada naquela jarra, no Espaço Despertar, aquela lavanda só existia para aquele nosso encontro. Quando eu pego e trago ela para casa, aquelas plantinhas todas só existiam para mim. Quando eu pego uma florzinha e coloco no travesseirinho da maca, para que quando a cliente chegasse, eu sugerisse que ela cheirasse, aquela lavanda só existia para aquela pessoa. É como se, ao plantar aquela plantinha, toda a história daquela lavanda já estava pré-definida para alguém. E naquele momento onde a minha cliente estava segurando a lavanda, aquela lavanda era a lavanda só dela. Ela só nasceu porque ela existia. Aquela cliente e aquela lavanda cocriaram uma realidade. Por mais que ela já tivesse passado por mim, por você, ela fez uma história. Mas naquele momento, aquela lavanda nasceu para aquela pessoa. Pare e pensa como tudo na vida é assim. Essa roupa que estamos vestindo, ela só existe para mim. Essa blusa foi feita para mim. A pessoa que colocou essa roupa na máquina, que cortou e costurou, ela fez para mim, exclusivamente para mim. Esse tecido foi costurado, feito, pintado para mim. Lá, quando foi colhida a matéria-prima para fazer o algodão desse tecido, ele foi plantado para mim. A tinta azul dessa sua blusa só foi feita, criada. Esse tom existiu para você. Quando a gente ressignifica isso, a gente sai da banalidade da vida. Quando essa sodalita foi tirada lá da rocha, levada para um esmeril e lapidada, ela já era minha. Até me emociona. Porque ela, quando vem para o meu pescoço, ela é escolhida por uma amiga para me presentear num desses aniversários para trás. Ela era minha. Ela foi lá, não sei quanto tempo, né, que o mineral demora para ser construído. Ele já era da Daniela. E quando ele vem para o meu pescoço, então ele toma posse, ele é meu. E aí vai que no mar um dia eu entro e a corrente arrebenta e ele se perde. Como uma vez eu perdi um brinquinho de ouro na praia. Ele já não é mais meu. E quem achar passa a ser o dono. Mas ele é recebido por aquela pessoa com toda a minha energia. E se quando eu perco, eu fico morrendo de raiva, a pessoa que vai pegar aquele brinquinho em algum ponto da vida que não se sabe, que pode ficar enterrada na areia para sempre, vai com toda essa minha raiva energética. Porque somos muito mais do que isso que somos. Somos todo esse campo que está à nossa volta. Quando a gente ressignifica as coisas olham melhor para nós. Então, quando eu aponto o dedo para o outro, olha o tantão de dedo, você adora fazer isso, né? Olha o tanto de dedo apontado para mim. Quem sou eu? Quem sou eu? Tudo que eu falo com o outro, eu estou dizendo muito mais de mim do que o outro. Isso é bom para ressignificar também. Quando o outro te agride, Lê, toma nada para si. Só capta a mensagem, porque ela pode estar te ensinando algo. Mas toda a raiva, a ira, a angústia, o rancor daquela pessoa, deixa com ela, é dela. É como ela conseguiu se manifestar, é tudo que ela traz dentro dela. E se depender, se houver muita angústia, se depender de você, abraça ela.
porque você não é ela. Olha, uma abelhinha veio me visitar. Seja bem-vinda. Entendi isso. Eu entendo, Dani, eu entendo, e desde quando esse tema, né, a gente falou dele algumas vezes, mas vinha outro tema na frente, e chegou esse tema no dia 1º de dezembro, a gente falou, não, vai ser neste dia. Um mês tão emblemático, né? Num mês tão emblemático. Aqui, deixa eu ver, o Rafael. É como se fosse um encontro predestinado a acontecer. E quando as energias se alinham, a magia acontece. Não é, Rafa? E quando acontece é porque está pronto para acontecer. Então, quando chegar um desafio daqueles que rasgam, não se desespere. Para um minuto, sai de si, se conecta com essa luz que você é e observa. Quando a minha mãe morreu, por exemplo, foi um jeito desse. Ao invés de desesperar, eu entendi que somos perecíveis e não havia engano nenhum na vida. Ninguém nunca me disse que éramos eternos, mas era minha mãe. Por que, Deus? Por que comigo? Não é assim que somos? Exatamente. Quando eu brinco, né? E quando eu negava o vitiligo, eu falo sempre do vitiligo, gente, porque o vitiligo é a verdade, é a sua verdade. É a verdade. Quando eu comecei a estudar e aquilo me batia de frente, e que eu vi que a população mundial, 1% da população mundial é acometida pelo vitiligo. No Brasil, 0,5%. Aí eu parei, é muito, né? Se eu for pensar, é muita gente. É muita gente, mas ao mesmo tempo é muito pouco. 0,5% da em percentual é pouco, é. E eu mas fui é muita gente. Muita gente. Mas eu fui escolhida até a fazer parte desse 0,5%. Com qual propósito, com qual objetivo, com qual foram as opções de escolha, não sei. Eu sou tão especial, eu sou tão diferente que eu faço parte dessa mata de 5%. Aí é um jeito de ressignificar a questão. Olha que louco isso. Então, as pessoas, por que essa diferença, trabalhar as diferenças, a inclusão, isso vem cada vez mais aflorando em mim? O que você foi escolhido para ter aquela situação? Cada um é diferente, cada um tem um DNA, tem uma digital, você pode ser irmã gêmeos, univitelinos, mas a digital não é igual. E o que você faz com isso? Os filhos, o que você, os professores, o que você faz diante de tantos desafios? Mas eu voltando, Dani, na sua fala para complementar, se a gente parar hoje, nesse exato momento, e olhar lá na nossa caixinha de pendências ou de ciclos já encerrados, que a gente já falou aqui lá atrás, né? A importância de encerrar ciclos, e que às vezes o do perdão a gente já falou, mas tem alguma coisa que está aqui, que já aconteceu. A Tati falou alguma coisa, né? Aprendi a silenciar no momento da dor e da raiva, porque a situação é minha. Não posso atacar o mundo pela dor que estou. A gente falou sobre isso semana passada, né? No momento da raiva é um sentimento. Depois entro no processo de refletir pelo processo. Melhorei muito. Que bom, Tati, que você não melhorou. É um esforço diário, é isso mesmo. Então, Dani... Isso é muito importante. Isso é elevar-se.
Sair de um ponto e alcançar um outro ponto. É como se fosse aquele degrau que a gente falou lá no começo, né? Eu passo pelo degrau, eu subo um patamar, eu consigo me controlar, aquilo já não me comanda mais. É possível, Dani, eu olhar para trás com um olhar de carinho, de um olhar de respeito e ressignificar aquilo que me doeu tanto no passado, mesmo que já tenha encerrado, mesmo que eu já dei no por fim e já estou numa outra etapa da vida? Certamente, e é a saída. Porque enquanto eu não ressignifico aquilo, aquilo me comanda. Enquanto eu deixo aquela dor invadir tudo que eu sou, aquela dor me comanda. Então, enquanto eu não libero, e quando eu falo liberar, pensa, o que é liberar? É abrir a portinha e deixar sair. Tem gente que encerra relacionamentos, casamentos e ficam com aquela dor pro resto da vida. Não consegue mais se relacionar, não consegue mais abrir a porta novamente. Pessoas que culpam outras por algo que aconteceu e nunca mais têm vida. É como tomar um veneninho e querer que o outro morra. Quando eu consigo olhar para aquilo, tirar o véu dessa ilusão da minha dor, porque a minha dor é uma ilusão, porque ela não representa a verdade, ela representa o ponto de vista de onde estou. A minha dor só está em mim. Por mais que seja duro ouvir isso, o outro não tem que se compadecer da sua dor, ela é sua. Eu posso ter empatia por você, entender o que aconteceu, te abraçar, te acolher. Mas daí você pedir que eu concorde, pedir, tô certa, Dani, tô certa. Eu não posso dizer que tá, se eu não concordar. Porque se eu tenho outro ponto de vista, como eu vou dizer para você que tá tudo bem? Isso é hipocrisia. E o mundo é hipócrita. Muitas pessoas chegam para outras pessoas que chamam de amiga e perguntam: olha, eu tô assim, assim, assado, eu tô passando por isso ou por aquilo. E a outra pessoa não faz o papel a qual ela foi servida. Porque a amiga chegou e perguntou o que eu faço. Só que tem dois extremos no mundo. Ou eu me meto, que eu também não tenho direito, ou eu não me posiciono. Eu não sei fazer um caminho do meio. Eu não sei dizer para aquela amiga, amiga, guarda um pouquinho de silêncio, que as respostas vão vir de dentro de você. Guarda um pouquinho de silêncio, ressignifica tudo isso, que eu tenho certeza que um caminho melhor vai chegar. Quantas pessoas à nossa volta já fizeram isso por nós? Quase ninguém. Porque não aprendemos a ser assim. Porque crescemos cheios de crenças e paradigmas. E aí vamos amargando famílias que brigam em ódio por gerações. Famílias que brigam em resistência por gerações. Pessoas que são colocadas numa profissão porque a família é. Famílias de juízes, então todos fazem direito. E vão fazer concurso, e aí você pega uma terceira ou quarta geração, aquilo já não se sustenta mais. E aí você recebe um cliente na sua sala que está em profunda dor, porque adoraria fazer outra coisa, queria ser médico. Há possibilidade de ressignificar? Claro que há. Ai, Dani, mas começar a estudar agora de novo, então resolva. Ou você ressignifica e toma coragem para dar o próximo passo, ou você fica e entende que você escolheu ficar. Mas se você ficar deixando a sua criança resmungar, você se condena. E tudo é energia. E tudo que está à sua volta ressona você. Aí as coisas não vão bem, nem plantinha fica viva na minha casa. Mas qual é a responsabilidade que eu tenho? Pensa nisso, Lê. Uma borboleta na sua casa à noite e de dia. Que renascimento é esse dentro que ressoou fora? Porque é a própria símbolo da metamorfose. É a borboleta. Poderia ter chegado uma lagarta, mas chegou uma borboleta. E ela está aqui ainda. Ela chegou ontem de manhã, passou o dia inteiro.
Ela mudou E de segunda a gente cômodo, mas tá recebeu tudo uma, bem. lembra? Segunda a gente recebeu uma no chão lá do espaço. Então, que oportunidade é essa de metamorfosear? De receber essa transcendência. Tudo quer nos mostrar algo o tempo todo, mas quem somos nós? Pessoas rasas, vivendo momentos rasos, querendo realizações rasas, mas mirando naquele desejo. Mas aqui no raso o desejo fica a léguas de distância. A Tati disse uma coisa aqui, Dani, muito importante. Muitas pessoas acabam ficando martirizando por não saber qual caminho, decisão e ajuda o caminho, decisão e ajuda a procurar. A gente manda uma live para tentar despertar, mas não entra. A gente só lamenta. É o tempo de Paradigma. cada um, é o tempo de cada um, Paradigma. Fátima. Porque a Se você lamentação está dentro do DNA dela. Então ela vai lamentar porque é como ela sabe. Mas olhar para isso é ressignificar. e Desculpa ter te também interrompido. fazer e também uma coisa que você fala tanto comigo e você me falou ontem, né, na nossa reunião do papel de ajudador. Então, Tati, pode ser que, né, a gente queira ajudar aí no seu momento, você quer ajudar aquela pessoa que a gente está vendo que está entrando em desordem, que está se afundando, mas a pessoa ela não enxerga. Ela Então, não tem que enxergar. O esse ajudador só serviço se ferra. Porque cada um é um universo. Se o outro está metendo os pés pelas mãos, é porque o outro precisa passar por esse processo. E se alguém vem e ajuda, tira o outro do processo dele e coloca a gente numa encrenca. Porque o outro não vai entender. O ajudador só se ferra. E como pode, né? Eu estou querendo ajudar, eu estou falando com a pessoa e a pessoa não enxerga, a pessoa não se toca. Que culpa? Qual é a culpa que eu carrego? Que lerdeza e que burreza essa pessoa está fazendo? E aí eu começo a criar, a co-criar um punhado de inflamações dentro de mim mesmo. E Então, ressona no seu entorno. um sinalzinho de alerta para as atitudes de ajudadores, não é? Dani, mas olha só, a gente falou tanto de ressignificar, recomeçar o outro, a si, mas fala uma coisa para a gente. O perdão, a gente já não falou isso, que o perdão, ele existe, ele não existe, ele é do outro, ele é da gente, é mais fácil perdoar do que ser perdoado. E com ressignificar, qual que é a, a incompatibilidade ou a compatibilidade desses dois atos de ressignificar, eu estou perdoando, ou para perdoar eu tenho que ressignificar? Fala isso um pouco para a gente. Olha, aí eu vou colocar um ponto de vista extremamente pessoal. Dentro do meu coração, o perdão é uma palavra que ainda não foi compreendida. Eu não vejo perdão como isso que todo mundo faz. Porque eu erro e coloco na mão do outro a responsabilidade de me liberar. Eu errei com você, Lê. Aí você me perdoa? Pensa nisso. Eu errei com você. Você sente muito pelo meu erro. Eu preciso me perdoar. Mas se eu não vejo, você segue sentindo muito em paz. Por isso que o Ho Oponopono, eu te amo, me perdoe, sinto muito, sou grato. Me perdoe. Eu acho que tinha que ser me perdoo. Eu me amo, sinto muito, me perdoo, sou grata. Porque quando eu coloco no outro a responsabilidade
de corrigir o meu erro, eu dou para o outro um peso que ele pode carregar pro resto da vida, porque nem sempre ele vai conseguir me perdoar. Ele pode dizer que me perdoa eternamente, mas como que ele faz isso dentro, se ali dentro tem uma angústia de não concordar com o ato que o outro cometeu? Sentir muito talvez seja o sentimento melhor. Eu sinto muito pelo que você fez. Mas, por exemplo, eu matei o seu irmão. Você me perdoa? Eu te perdoo, será? Consulta lá dentro. Dá para dar perdão para alguém que tirou a vida de alguém que nasceu da barriga da minha mãe? Eu sinto muito por você ter feito isso. Eu sinto muito por você ter chegado a esse ponto. Eu sinto muito por você não ter tido controle emocional. Eu sinto muito pela sua alma que vai pagar o preço de ter tirado a vida do meu irmão. Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. Eu ressignifico essa dor. Mas eu deixo para você esse perdão. Você se perdoa? Pense nisso. É o outro que tem que se perdoar. Ele cometeu. Essa responsabilidade é dele, não minha. Não me coloque a responsabilidade de liberar você. Eu sinto muito por você não ter conseguido frear enquanto estava tempo. Conviva. Ressignifique isso dentro de você. Mas não me peça para aliviar o que você fez. E isso acontece em relacionamentos. O par trai o par. E coloca na mão daquele que sofreu a traição o perdão. E depois eles seguem. Se conseguir restabelecer. E a qualquer momento que o outro faz algo que dá uma sombra de dúvida daquele ato, o que não fez fica na dúvida. Será que ele está fazendo de novo? Como que isso é perdoar? Então, ressignificar e perdoar também são dois caminhos, assim como ressignificar e recomeçar. Ressignificar é quando eu aqui, íntegra, eu não fiz isso. Então, eu não tenho que dar nada. Eu não sou do outro, eu não sou o outro. Eu deixo para o outro o que é dele e fico só com o que é meu. Eu posso sim ser responsável pelo outro, por exemplo. Por que eu não estava ali quando tudo aconteceu? Mas não me culpar por isso, porque se eu não estava, porque eu escolhi fazer outra coisa. E aí o outro vai lá, vamos falar do processo de traição, que é mais leve do que falar de um processo de morte, para explicar, para ilustrar. Se o outro foi lá e se ajeitou com outra pessoa naquela hora que eu não pude estar, a responsabilidade é minha. Eu ressignifico isso dentro de mim. Não, não é. Eu fui fazer outra coisa. E o outro aproveitou aquele momentinho para fazer outra coisa. E aquela outra coisa não é de minha responsabilidade. É da responsabilidade dele. Mas aí, a minha responsabilidade é: que relação foi essa que eu construí, que de forma rasa não teve consistência? Aí eu ressignifico isso. Quem eu posso ser para melhorar o amanhã, diante das novas relações que eu vou construir? Eu ressignifico essa história. Mas eu não culpo o outro por ter feito também, não. Porque se ele foi, porque algo aqui não está forte. Algo aqui não está bom o suficiente. Ou algo lá não é bom o suficiente dentro. Porque tem gente também que tem aqui bom, mas sabe fazer lá, porque aprendeu dentro das crenças que foram construídas, dentro das coisas que foram ensinadas, que pode fazer isso. Às vezes nem tá afim, às vezes nem gosta de estar lá, mas tá lá porque deu uma brecha, então eu vou. Porque eu aprendi assim. Também precisa ressignificar. Porque às vezes perde e chora para sempre. Porque perdeu. É preciso ressignificar o tempo todo. Olha, precisa aí. Ressignificar. A Luzia aí, olha, pode ler o que ela
colocou, ela fez algumas observações. Quer colocar? Pode falar para mim, porque eu não consigo ler direito esses troços, eu não sei o que Tá. acontece comigo. Ela colocou assim: não se trata, portanto, de ser episodicamente generoso, de dar um pouquinho do que é seu para que o resto ande bem. É mais de que isso. Nenhum instante da existência, nenhum fragmento da vida tem menor razão de ser se não estiver definitivamente ajustado a todo o resto que dele depende. Aí depois a Michelle, ela colocou: gente de Deus, vocês são de que planeta? Bom, Daqui mesmo, aliás, eu hoje do planeta Terra, eu, você e todas nós. Mas ontem eu não lembro e amanhã, quem sabe? isso mesmo. Vocês são espaciais demais, ô Michele. E a Tati, ela colocou: doloroso quando a relação é com a mãe, irmã, mas sou grata que tem pessoas como vocês para nos ajudar. Ô, Relacionamentos, Tati, né? pega o que a Luzia escreveu e toma para si. Porque criamos expectativas, construímos ideais, olhando para esse ser que é mãe, para esse ser que é pai. Queremos que essas duas pessoas que são humanas como eu e ainda numa geração antes de mim, que elas sejam Deus. Elas não são Deus. Elas são seres humanos como eu sou, falhos como eu sou. E eles só fazem como dão conta. E assim é. E não tem dois disso. Tudo aquilo que você constrói dentro da sua cabeça, do desejo da mãe que você acredita que merece, está dentro de você e não dentro dela. Olhe para suas mãos. Tem dedos? Nos dedos tem unha? Tem 5 dedos em cada mão? Você já é sensacional. Sua mãe fez o que tinha que ser feito. Ela te gerou perfeito. E se ainda assim faltam dedos, faltam mão, você está aqui assistindo, está intelectualizando, você também é sensacional. A vida dá pra gente que a gente merece. Os nossos pais são só portais de passagem. Todo o resto é ideal. Todo o resto é aquilo que eu acho que merece. E muito, inclusive, é construído pela força da sociedade. Que os filhos de pais ricos são mais felizes. Que quem tem mais benefício constrói vidas melhores. Mentira! Existem filhos de pais pobres que são bem mais felizes que filhos de pais ricos. E toda essa questão construída em cima da moeda também precisa ser ressignificada. É uma tremenda de uma ilusão. É uma tremenda de uma ilusão. Somos aquilo que viemos para ser. Não é balela, é. E o nosso grande desafio nessa passagem é transpormos quem somos o tempo todo, sem perdermos a essência de quem somos, sem esquecermos de tudo que está atrás de nós, desse papai, dessa mamãe, que tem seus pais e que também sou eu, e desses vovôs que têm seus pais, que também sou eu, e que não tem como eu ser Gisele Bündchen, por exemplo. Que não tem como a Alessandra não ter vitiligo, por exemplo. Porque dentro dessa história que a Alessandra tem lá impresso em alguma linha desses anos que teria um processo com vitiligo. E aceitar a constrói. Esse é o poder dela. E quando ela diz sim para essa experiência, ela ganha potência. E a potência dela é estar aqui. Ela enfrenta uma gagueira. E ela hoje é comunicadora. Toma!
Não é, Lê? Esse é o desafio. É passar de mim para ser quem sou. É não me atropelar para assumir o meu poder. Não é imaginar ser uma madame andando de Rolls Royce e de bolsa, blá, 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 não. É nessa humildade que estou, entendendo que aqui está a minha riqueza. E quando eu consigo olhar para isso, então eu ganho meu poder e pode ser que eu chegue lá. Mas sem olhar para lá. Porque não é desejo mais, é merecimento. E cada passo que eu consigo dar, ressignificando quem sou, eu abro novas portas. Porque cada reclamação que eu coloco, eu vou fechando. Porque eu vou construindo a minha energia. E a cada vez que eu olho para o mundo e reclamo do mundo, eu sou a própria reclamação. E cada vez que eu olho para o mundo e eu entendo que aquela chuva que está lá fora está enchendo os reservatórios, aquela água que entra no meu chuveiro, e eu pago a conta de luz mais baixa, então eu sou. Porque eu sou tudo isso. E quando eu acordo e reclamo da chuva, eu mando para o universo, seca esse planeta. E quando eu olho para a janela e aceito e agradeço aquela água que pinga lá fora, eu sou. Porque eu não sou sozinha. Eu sou porque nós somos. E é esse coletivo ressignificado que vai trazer o amor que tanto queremos colher. É esse coletivo ressignificado que vai trazer ordem para esse planeta. Vai trazer pessoas mais qualificadas para o poder. Vai trazer médicos mais amorosos para nos tocar o corpo. Vai trazer pessoas mais amorosas para as nossas salas de aula. Vai trazer mais significado para todo esse coletivo. Ressignifique. Entre no sacolão, ressone com cada alimento que está ali, que saiu da terra. Ao tocar um alimento, entre em contato com aquilo que está ali para você. Quando eu pego num pote um tantão de grão e coloco numa panela com um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal e transformo em alimento, cada grão de arroz colhido lá naquela plantação que alguém cuidou, foi cuidado por mim, para entrar em mim. Então, quando eu desperdiço por sua vez, eu estou desdenhando, jogando fora todo aquele trabalho, todo aquele processo. Então, os nossos lixos diminuirão, porque eu vou consumir menos, consciente daquilo que eu só consumo porque eu preciso. Quando eu olho para aquela blusa na loja e penso no algodão que foi produzido para que aquela blusa chegasse a mim, eu não compro à toa e deixo com etiqueta dentro do meu armário, porque eu estou impedindo que outra pessoa que precisa daquela blusa a use. O consumo passa a ter um ressignificado. Aí eu vou pensar nos bichinhos que eu como. Eu posso comer se eu precisar, mas eu não preciso comer todos os dias. Porque cada bichinho que eu entro dentro de mim é um óbito. Cada bichinho que é sacrificado para que eu alimente é uma alma que se for. Deixa eu parar para pensar nisso, tal do coraçãozinho no churrasco. Quantos bichinhos morreram? 50 coraçõezinhos dentro de um pote. Eu não quero transformar ninguém vegano, não é essa a minha intenção. É refletir, é abrir um processo de refletir. Reflexionar. Quem sou eu? Às vezes o meu corpo precisa de proteína, eu como a carne. Mas quando ele não precisa, eu abro mão dela. Eu já suspirei, porque o nosso tempo já... Plim, 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 plim. Aproveitando essa energia, rapidinho, que eu quero dizer uma coisa rápida. Início do ano, já nos primeiros meses, talvez até início de fevereiro, a gente vai fazer um workshop lá no Despertar, né, Lê? Vai se chamar Despertar da Consciência, que é a introdução já desse novo tempo. Porque muita coisa eu anseio, mas muita coisa eu não sei. E eu não sei o caminho de fazer. Então, nós vamos abrir esses espaços que tem dentro da gente, começando por esse workshop.
Então, vocês já guardam na agenda aí, quem tiver interesse, já tiver essa aflição guardada em si, que todo mundo traz um pouco para dar. E aí, quando a gente vai junto, esticando isso, a gente ganha espaço para mais coisas entrarem. Verdades, equívocos, mentiras, a gente vai ressignificando tudo aquilo que a gente recebeu. E as coisas vão acontecer. Pronto, falei. Vai lá, Lê. Nós estamos co-criando esse evento já em 2022. Nossa, gente, mas 2022 está logo ali. E o Pra que mim já é. Quais são as ressignificâncias? Existe essa palavra? Ressignificações. Ressignificações. Você vai fazer. Para, né? A gente tem nesse último mês, a gente começa a fazer aquelas limpezas, aquela auto-reflexão, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que foi bom, o que não foi para o próximo ano. Então, tá aí uma coisa, não, no próximo ano eu vou começar cuidando de mim, co-criando coisas, um futuro melhor, uma vida melhor, a felicidade que está dentro de mim. E nesse, Na consciência de que eu sou responsável. Eu sou a Exato. responsável, não tem nada do mundo não, tudo sou eu. E o que acontece lá fora me reflete. Exatamente. E aí, marquem para vir para Maceió e fazer aqui também. Bora lá, Tati. Nós vamos. Ó, Tem Maceió é onde? logo ali. Maceió. Ah, pois é. Tati, constrói o grupo, a gente te manda o projeto, constrói o grupo que a gente atravessa e vai facinho. Com muita todo alegria, prazer. precisa. Exatamente. E aí, nesse ressignificar, essa semana no Papo Inclusivo, eu vou receber uma mãe, representando a família de 2 filhos, mas que ela vai explicar, ela vai abrir o coração dela especificamente para um filho. O Lucas, que ele foi negado em algumas instituições de ensino, com alguns profissionais de terapias complementares. E aí eu fiz o convite para ela. Vamos ressignificar juntos essa situação de exclusão, de rejeição. Então, se você... E mais, o filho dela foi convidado a sair da escola de onde ele estudava, foi rejeitado em algumas outras escolas que ela desejou que o filho dela estudasse, depois de um pequeno diagnóstico, de um pequeno parênteses. Mas o meu filho, o Lucas, tem um diagnóstico disso, daquilo. Então vamos ressignificar. Quanta dor essa mãe, essa família viveu. E hoje ela agradece, ela vibra pela acolhida e pelo aceite do Lucas estar estudando, estar desenvolvendo em uma outra escola, com outros na profissional. Olha que jeito bom de usar esse tema. Não que ele não era para a escola, mas é que a escola não era para ele. Exatamente. A instituição não estava pronta para ele. Não que ele não era adequado para a escola, mas é que a escola não estava pronta para ele. Pois é. Então eu convido você a vir com a gente sexta-feira às 14 horas no Papo Inclusivo. Essa mãe, a Mariana, ela chegou de uma forma tão singela e que ela abraçou. Ela me disse assim, Alessandra, se fosse um tempo atrás, eu jamais aceitaria esse convite. Mas hoje... Agora ela está empoderada. Ela hoje entendeu, ela empoderou-se. É isso. E aí fica o convite também. E não, por último, mas não menos importante, eu gostaria, Dani, de te homenagear, de te parabenizar, de agradecer pelo ciclo que você encerrou e pelo novo ciclo que você se abriu. Que bênçãos sobre bênçãos
mais uma primavera. Que bênção sobre Gratidão. bênçãos caia sobre você, sobre a sua família, sobre a sua profissão, sobre a sua casa, sobre todos os lugares aonde você percorrer. E que você seja uma sementinha, que ela possa brotar em solos que estiverem prontos para te receber, para florescer daquilo que você tem para contribuir. Parabéns, parabéns, parabéns. Deus te abençoe. Gratidão. Deus te Gratidão. abençoe. Eu amo as minhas primaveras. Eu amo. E Obrigada. curta bastante. Eu tenho certeza que essa primavera, ela vai ser uma primavera e tanto. Porque ela vai ser diferente, porque ela já está sendo diferente. É isso. Porque nós grande somos, né, Lê? beijo Nós somos. e parabéns. E a todos vocês que estiveram aqui com a gente, que estarão ainda, um grande beijo. Um ótimo último mês do ano de 2021. E o tempo de ressignificar é o hoje, é o agora, é o já. Isso. Até Gente, semana que vem. amplia, multiplica com as pessoas. Muita gente sequer ouviu falar desse assunto na vida. Manda, compartilha, pega, joga no WhatsApp, fala, gente, assisti isso, olha que legal. Muita gente constrói tanta dor, nutre tanto ódio dentro de si. E se pararmos para pensar que enquanto houver uma alma com esse ódio dentro, nós não somos. Porque se todo mundo está interligado nessa teia, como eu posso ter amor profundo se um outro sofre? Então, que sejamos todos um, que tenhamos essa consciência, que de pinguinho em pinguinho a gente vai enchendo esse oceano. Eu não tenho a menor pressa. Beijo, beijo, beijo no coração. Ah! Não se esqueçam de se inscreverem no canal do YouTube do Vencer Diversidade, por favor. Vamos co-criar, vamos co-criar. Beijo, gratidão. Até.